muito bom dia para você, tudo bem? Eu sou Lidiane Sayuri e hoje é quinta-feira, dia 17 de novembro. Essas são imagens da capital paulista, de onde falamos de São Paulo para todo o Brasil e para vários países pela Record News Internacional. Olá, muito bom dia para você, tudo bem? Eu sou o Nolan Hubertus. Nas últimas 24 horas, noticiamos prisões de 2 políticos envolvidos em esquemas de corrupção. Antony Garotinho, secretário de governo de Campos dos Goytacazes e ex-governador do Rio de Janeiro, foi preso nesta quarta-feira. Ele é um dos investigados na Operação Chequinho, que apura o uso do programa social Cheque Cidadão para a compra de votos na cidade em 2016. E nesta manhã, outro ex-governador do Rio de Janeiro foi preso. Sérgio Cabral foi detido pela Polícia Federal em uma ação coordenada entre as forças-tarefa da Lava Jato do Rio e do Paraná. Cabral é investigado por desvio de recursos públicos federais em obras realizadas pelo governo do estado do Rio. O prejuízo estimado é superior a 220 milhões de reais. Autoridades do cenário político no alvo de investigações e prisões. O faz acreditar no fim da impunidade para políticos que cometem infrações? Isso é o que a nossa enquete de hoje quer saber. Para votar, entre nas redes sociais, use a hashtag #LinkRecordNews. Agora vamos aos outros destaques de hoje. Ministra do TSE nega liberdade a Antony Garotinho. Ele passou mal, fez exames e pode ser transferido para o presídio de Bangu. Doleiro Alberto Youssef deve deixar a cadeia ainda hoje para cumprir prisão domiciliar. Duelo de titãs. Ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski trocam acusações e tem dura discussão em sessão do Supremo Tribunal Federal. Divida sua opinião com a gente, participe do nosso jornal, porque começa agora a primeira edição do Link Record News. Abrimos esta edição do Link Record News com informações sobre a prisão do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Lidiane, ele é suspeito de receber propina em contratos de obras públicas. A gente vai ver agora imagens que mostram um momento em que Sérgio Cabral foi preso. O ex-governador do Rio de Janeiro foi levado num comboio até a sede da Polícia Federal. A mulher de Cabral, Adriana Anselmo, ex-primeira-dama do estado do Rio de Janeiro, também foi levada de maneira coercitiva para prestar depoimento. A gente lembra que agora há pouco, então, aconteceu a coletiva de imprensa com dados, então, dessa operação, Operação Calicut, que é um desdobramento da Operação Lava Jato. 230 policiais participam dessa ação e um mandado de prisão temporária e um de prisão preventiva ainda estão em andamento. Ao total, 10 prisões devem ser realizadas ainda durante toda esta quinta-feira. Dessas prisões aí, desses 10 mandados que foram expedidos, 8 já foram cumpridos e 2 ainda seguem em andamento. Então, é um de prisão preventiva e um de prisão temporária. A gente lembra, a prisão temporária é aquela que o indivíduo fica 5 dias preso e aí depois, sim, o juiz pode até pedir a prorrogação dessa prisão, mas a princípio são 5 dias. A Andrade Gutierrez e também a Carioca, elas teriam pagado para o Sérgio Cabral, mesada, só para o Sérgio Cabral. Segundo o procurador, durante a coletiva de imprensa, um pagamento de 7,7 milhões de reais a Andrade Gutierrez. Já a Carioca, 32 milhões e meio de reais. Ou seja, somados aí, mais de 40 milhões de reais. Só o Sérgio Cabral teria recebido em propina. Totalizando toda a propina durante esses 7 anos de mandato do Sérgio Cabral no Rio de Janeiro, para ele, para o grupo, teriam sido desviados aí 220 milhões de reais. Para cada obra pública feita aí no Rio de Janeiro durante esse período, 5%, mais 1%, que o pessoal lá chamava de oxigênio, Lidiane. Eram 6%, então, do total, do valor total das obras públicas, eram repassados para propina. Veja só, então, a que ponto, então, as investigações chegaram. Lembrando que todas as pessoas hoje que são recolhidas, detidas pela polícia, estão sendo investigadas por corrupção ativa, passiva e lavagem de dinheiro. Foram apreendidos também pela polícia, até agora, obras de arte, veículos e também dinheiro, valores em espécie. Numa das falas dos procuradores aí nessa coletiva, houve o detalhamento de como funcionava esse esquema de cobrança de propina nas obras do Maracanã, do Arco Metropolitano e também o PAC Favelas. Então, como disse o Nolan, o ex-governador receberia uma mesada. Essa mesada era gerada de que forma?
contratos fraudulentos com empresas fictícias eram firmados entre essas construtoras, a Andrade Gutierrez e a Carioca. Então, com base nos dividendos realizados e obtidos também com esses contratos fictícios, era então gerada essa verba de Caixa 2, desviada então para uma mesada para o ex-governador, entre outros também, o ex-governador Sérgio Cabral. E durante a coletiva de imprensa, o ex-governador, de acordo com os procuradores e investigadores também da Polícia Federal, ele seria o cabeça desse esquema aí no Rio de Janeiro. Abaixo dele estariam Wilson Carlos e Hudson Braga, que também foram presos hoje. Eles eram secretários também, um de governo e outro de obras, lá do estado do Rio de Janeiro. Você disse, Lidiane, que foram apreendidos também dinheiro em notas, né? Dinheiro vivo. Isso, de acordo com os procuradores e os investigadores, isso é uma forma, então, de dificultar o rastreamento. Não existiam, então, transações bancárias, não existiam essas transações e, por isso, o dinheiro era dado de dinheiro vivo mesmo. Exatamente, uma forma bem organizada, um crime muito articulado, organizado, envolvendo autoridades, nomes de grande peso aí do nosso cenário político e também representantes de grandes construtoras. Em 24 horas, em menos de 24 horas, lembrando aqui, é a segunda prisão que acontece no Rio de Janeiro envolvendo ex-governadores. Ontem, Antony Garotinho, hoje cedo, Sérgio Cabral. A gente lembra aqui também que teremos ainda uma entrevista com um especialista, um advogado criminalista, mostrando quais devem ser os próximos passos, o que deve acontecer com essas autoridades, mas uma vez que elas foram presas, então, para onde elas devem ser encaminhadas e o que deve acontecer a partir de agora. Ao longo de toda a programação, os desdobramentos da prisão que aconteceu nesta manhã no Rio de Janeiro do ex-governador Sérgio Cabral. E além de Sérgio Cabral, outras 9 pessoas também foram presas até o momento, entre elas o assessor do ex-governador Wagner Jordão Garcia e o ex-secretário de governo Wilson Carlos Cordeiro. Sérgio Cabral é apontado como o grande operador de um sistema de propinas envolvendo várias obras, sendo as principais o Maracanã e o Arco Metropolitano. O prejuízo estimado é superior, então, a 220 milhões de reais. Ao todo, a polícia deve cumprir 38 mandados de busca e apreensão, 8 de prisão preventiva, 7 já foram cumpridos, falta 1, e 2 de prisão temporária, um deles também já foi cumprido, falta 1, então, também de prisão temporária, além de 14 conduções coercitivas, dentre eles, um contra a ex-primeira-dama, esposa, então, de Sérgio Cabral, Adriana Anselmo, ela que foi levada de maneira coercitiva, ou seja, ela foi obrigada a prestar depoimento também na sede da Polícia Federal no Rio de Janeiro. O processo tem como base um programa de delação premiada das construtoras Andrade Gutierrez e Carioca Engenharia. As irregularidades cometidas por Sérgio Cabral, eleito 2 vezes governador do Rio, foram denunciadas há um ano, numa série do jornalismo da Record. A série mostrou como Sérgio Cabral começou a cair em desgraça a partir da divulgação destas fotos em uma festa em Paris. Cabral estava com o empreiteiro Fernando Cavendish, da construtora Delta, que tocou obras importantes no Rio, como a Transcarioca e a reforma do Maracanã. Cavendish tinha um sócio oculto, o bicheiro Carlinhos Cachoeira. A Delta teria feito repasses para empresas de fachada controladas pelo bicheiro. Parte do dinheiro teria servido para pagar propina a autoridades. Carlinhos Cachoeira foi condenado por exploração de jogos ilegais e corrupção. E a Delta de Fernando Cavendish foi proibida de fechar novos contratos públicos. O helicóptero oficial do Estado foi usado para transportar inúmeras vezes Cabral, a família e até o cachorro para os fins de semana em Mangaratiba, frequentada por milionários do Estado. O Ministério Público arquivou a denúncia. Cabral e seu sucessor, o governador Luiz Fernando Pezão, se tornaram alvos da Lava Jato. A chapa teria recebido 30 milhões de reais de doações duvidosas na eleição de 2010. Bom, em outra operação, o ex-governador Antony Garotinho também foi preso no Rio de Janeiro e aí ele passou mal na cadeia e foi parar no hospital.
Na noite de ontem, a Polícia Federal queria levar o ex-governador do Rio, Antony Garotinho, para a carceragem, contrariando as ordens médicas do Hospital Souza Aguiar, que determinou que ele deveria ficar internado para melhor investigação de alterações em exames cardíacos. E a Justiça Eleitoral negou o pedido de habeas corpus em favor de Antony Garotinho. O ex-governador do Rio de Janeiro foi preso por suspeita de compra de votos. O ex-governador Antony Garotinho passou mal na Superintendência da Polícia Federal do Rio por causa de pressão alta. Ele foi de ambulância ao Hospital Municipal Souza Aguiar. Aqui ele foi atendido na tentativa de evitar qualquer alteração cardíaca. Assim que receber alta, Garotinho deve ser levado para um presídio. A internação evitou que o político fosse transferido para a sede da Polícia Federal na cidade de Campos dos Goytacazes. É de lá a denúncia de crime eleitoral. Segundo o Ministério Público, a fraude funcionava da seguinte forma: os envolvidos no esquema recolhiam documentos e cadastravam os eleitores no Cheque Cidadão, um projeto de auxílio à população carente, o que teria provocado um aumento de 100% no número de beneficiários de junho até outubro desse ano. Na decisão, o juiz cita que há provas de que Garotinho se associou a vereadores e agentes públicos para suprimir documentos do programa Cheque Cidadão e, assim, aumentar o número de famílias beneficiadas em troca de votos. Garotinho foi preso em seu apartamento na zona sul do Rio. Os agentes ainda apreenderam documentos e computadores. A defesa do político afirmou que a prisão foi arbitrária e indevida. Esperamos do Judiciário o mais breve restabelecimento da liberdade do ex-governador. Enquanto isso, Antony Garotinho usou seu blog nesta manhã para comemorar a detenção de Sérgio Cabral. Em texto publicado por volta das 8 horas da manhã por seus assessores, o atual secretário de governo de Campos ressalta que a situação de Cabral é completamente diferente do caso de Garotinho. O texto começa com a frase: "A hora de Sérgio Cabral chegou". Os assessores ainda dizem que há vários anos Garotinho vem denunciando a corrupção de Cabral e seu grupo. Isso mostra também que a preocupação com o estado de saúde de Antony Garotinho agora é diminuída, já que ele segue ali com orientação médica. Ainda assim, teve tempo pelo menos de conversar com a sua equipe de assessores e fazer postagens aí nas redes sociais, no blog de Antony Garotinho. Imagine só, eu fui preso, né, por comprar votos, mas ele foi preso por coisas muito piores. Muito pior, né? Pois é. Bom, a gente segue ao vivo agora para Campos dos Goytacazes, onde a repórter Dorlane Del Esposte tem as últimas informações para a gente sobre essa prisão de Antony Garotinho. Oi, muito bom dia para você. Oi, Nolan, bom dia para você, bom dia também para a Lidiane. Antony Garotinho permanece internado no Hospital Souza Aguiar. Inclusive, a assessoria de imprensa dele divulgou uma nota solicitando a transferência dele para outra unidade, até mesmo uma outra unidade que ele tivesse um convênio, mas, segundo a defesa, esse pedido foi negado. Eles também disseram que o Souza Aguiar não teria condições de oferecer exames mais específicos, né, sobre as condições cardíacas de Antony Garotinho. Agora, sobre a situação jurídica, o Tribunal Superior Eleitoral negou na noite de ontem um pedido de liberdade de defesa do ex-governador Antony Garotinho. Antes de recorrer ao TSE, Garotinho teve negado pelo desembargador eleitoral Marco Couto o habeas corpus. Segundo a decisão emitida pelo Tribunal do Rio, os motivos que levaram o juiz impetrado a decretar a medida são relevantes e não se vislumbra ilegalidade manifesta na decisão que determinou a prisão preventiva. A decisão é referente a um pedido de reiteração de habeas corpus que já havia sido negado também em caráter de liminar no último dia 11 pelo desembargador eleitoral. Ainda na nota de Antony Garotinho, na segunda defesa, sobre os pedidos de habeas corpus que foram ingressados nesta quarta-feira no TRE do Rio e no TSE, o advogado esclareceu que o pedido do TRE foi extinto e não negado. E segundo a nota, a ministra do TSE fez isso para que o TRE aprecie o decreto de prisão para após examinar em novo habeas corpus. A gente volta aos estúdios da Record News. Dorlane, aproveitando sua presença aqui no link Record News, uma pergunta para você. A Rosinha Garotinho, ela apareceu por aí? Ela prestou algum esclarecimento à população? Conversou com a imprensa? Algum comunicado oficial da Prefeitura aí de Campos? Ainda não foi emitido nenhum comunicado oficial da Prefeitura de Campos, né? Não que tenha chegado até a nossa redação. A informação que a gente tem é que Rosinha Garotinho está no Rio de Janeiro acompanhando o marido.
Tá certo. Tá ótimo, Deolane, muito obrigada pelas informações. Bom trabalho para você por aí. Por favor, volte aqui à programação, qualquer atualização que você tenha. Muito obrigado. Bom, agora a nossa enquete do dia. Autoridades do cenário político, no alvo de investigações e prisões, o faz acreditar no fim da impunidade para políticos que cometem infrações. O que você acha? Vote nas nossas redes sociais, entre no Twitter, no Facebook da Record News, comente, participe. Lembre-se sempre de utilizar para isso a hashtag #LinkRecordNews. Faça isso também utilizando o nosso WhatsApp, DDD 11 95307 1851. Vote, compartilhe o que você pensa. Até a segunda edição, momentos de interatividade aqui na tela, até o resultado oficial para você. Lembrando que recentemente, 2 prisões de ex-governadores do Rio de Janeiro e também a prisão de Eduardo Cunha recentemente, isso chamou bastante atenção. E aí a gente quer saber se você acredita que agora é o fim da impunidade. O que você pensa sobre isso? Participe com a gente. E ficou para hoje em Brasília a discussão sobre o pacote anticorrupção na Câmara dos Deputados. Mas os parlamentares, Lidiane, estão longe de chegar a um acordo para a votação. Mais detalhes agora com a repórter Vanessa Lima. São vários pontos que os deputados ainda não decidiram. O principal é a anistia retroativa para quem cometeu crime de Caixa 2. Eles ainda discutem a previsão de crime de responsabilidade para juízes e promotores e a criminalização de enriquecimento ilícito para agentes públicos. Sem acordo, o relatório final ainda não saiu e a situação ficou ainda mais difícil depois que manifestantes invadiram o plenário da Câmara. Houve quebradeira e briga com seguranças. Todos foram presos, mas liberados logo depois. Um grupo de cerca de 50 pessoas quebrou as portas de vidro do plenário da Câmara. O deputado Valdir Maranhão presidia a sessão e ficou cercado. A sessão está suspensa. Os manifestantes diziam apoiar o juiz Sérgio Moro, ser contra os supersalários e, principalmente, pediam intervenção militar. A Polícia Legislativa tentou conter o protesto. Nós queremos um general que venha para tomar uma providência. Isso aqui deve ser fechado e virar uma cadeia, isso aqui é um presídio. A polícia mandou tirar todo mundo do plenário e do Salão Verde. Neste momento, há negociação para tentar desocupar o plenário da Câmara dos Deputados, mas os manifestantes ainda resistem. Depois de quase 3 horas, os manifestantes presos foram saindo aos poucos. Alguns serão indiciados por lesão corporal e dano ao patrimônio. A sessão foi reaberta no início da noite com discursos indignados. Seja do PT, do PSB, do PSDB, do Rede, do Democratas, todos os partidos. Hoje nós estamos absolutamente unidos na defesa da democracia brasileira. Vamos botar a diretoria da Polícia Legislativa da Câmara para investigar exatamente como essas pessoas entraram na Câmara dos Deputados e como elas rapidamente se mobilizaram para invadir de forma absurda o nosso plenário. O Palácio do Planalto lamentou a invasão do Congresso. A invasão representa uma afronta à instituição que representa a soberania popular e um desrespeito às normas de convívio democrático. Tá certo, a gente agradece também a repórter Vanessa Lima, que deu as informações antes da reportagem aí direto de Brasília. E agora a gente segue ao vivo para Curitiba, no Paraná, onde está a Fabiana Vantucci, com mais destaques da região. Hoje a região está em destaque mesmo, né, Fabiana? Operação Lava Jato, mais um desdobramento. Bom dia para você. Bom dia, Fabiana. Verdade, Lidiane, bom dia para você, bom dia, Nolan, bom dia a todos. Olha só, dia movimentadíssimo na Lava Jato. Por aqui aí a gente acompanha desde cedo os desdobramentos dessa nova fase da operação, que resultou na prisão do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Aqui temos vários destaques sobre a Lava Jato também. Hoje as atenções se voltam para a sede da Polícia Federal, porque um dos mais importantes delatores da operação, o doleiro Alberto Youssef, deixa a prisão para cumprir a pena em regime domiciliar.
Após deixar a carceragem da Polícia Federal, Youssef será levado para a sede da Justiça para colocar a tornozeleira eletrônica. O doleiro passará os próximos 4 meses em prisão domiciliar num apartamento em São Paulo. De acordo com a determinação do juiz Sérgio Moro, nesse período ele só poderá receber visitas de familiares e advogados e terá acesso a um celular somente para ligações de emergência. Youssef foi um dos primeiros alvos da Lava Jato, preso em março de 2014. A mudança de regime é um dos benefícios obtidos pelo acordo de delação que ele firmou com o Ministério Público Federal após ser detido. A partir de março de 2017, Youssef passa para o regime aberto, sem restrições. Olha, e a previsão é de que o doleiro Alberto Youssef deixe a carceragem da Polícia Federal às 14h. E ainda falando sobre Lava Jato, a defesa do ex-deputado Eduardo Cunha já tem um prazo para formular as perguntas que devem ser respondidas pelo presidente Michel Temer. Lembrando que ele foi chamado como testemunha de defesa de Cunha em um dos processos da operação. O juiz Sérgio Moro determinou nesta quarta-feira que a defesa do ex-deputado Eduardo Cunha apresente as perguntas para o depoimento do presidente Michel Temer em 5 dias. O presidente já informou que vai responder aos questionamentos por escrito. Além de Temer, os advogados de Cunha chamaram mais 21 pessoas como testemunhas de defesa, entre elas o ex-presidente Lula, o ex-ministro Guido Mantega e o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Eles vão depor por videoconferência. Cunha é acusado de receber propina proveniente de um contrato para exploração de petróleo na África e de usar contas na Suíça para lavar o dinheiro. Ele está preso na carceragem da Polícia Federal em Curitiba desde o dia 19 de outubro. E esses foram os destaques de hoje aqui do Paraná. Nola e Lidiane, voltamos aí no estúdio com vocês. Um bom trabalho a todos. A gente se vê amanhã. Obrigada, Fabiana, para você também. Uma ótima cobertura. Ótima cobertura por aí, Fabi. Obrigado. Ladrões bloquearam o trânsito para assaltar motoristas dentro dos carros em São Paulo. Seria só mais um caso de violência, isso se não fosse pela localização. É uma avenida onde os roubos são uma rotina quase que diária. Fogo no meio da rua. Era uma cilada armada por bandidos que fizeram um arrastão nesta avenida. O motorista do carro azul é roubado por homens que usam capuz na cabeça. Já sem os pertences, ele fecha a porta enquanto os ladrões seguem em direção a outros carros. Mais para trás, outros motoristas são roubados. São vários ladrões espalhados entre os carros. Alguns moradores assistem ao arrastão sem entender direito o motivo da violência. Mas por que esses caras estão fazendo isso aí? O vídeo ainda mostra a fuga. O grupo corre em direção às vielas que dão acesso à comunidade Heliópolis, na zona sul de São Paulo. Em seguida, é possível ouvir fogos. Seria um aviso sobre a chegada da polícia. A avenida onde o arrastão aconteceu é uma importante ligação entre a zona sul de São Paulo e a cidade de São Caetano do Sul, no ABC Paulista. Ela corta a comunidade de Heliópolis e não é a primeira vez que motoristas são cercados nesta região. Bem perto dessa avenida, a Almirante Delamare, há 3 meses, o jornalismo da Record mostrou uma ação parecida. O assaltante se escondeu atrás de um poste para esperar o melhor momento de agir. Mais 3 criminosos participaram. Eles apontaram a arma e forçaram o motorista a parar. Em seguida, eles se dividiram, alguns na porta do motorista, outros na do passageiro. O roubo foi rápido e logo depois, os assaltantes fugiram para dentro da comunidade. Neste outro flagrante, 3 assaltantes invadiram a rua durante a noite e tentaram render este motorista, que acelerou o carro e atropelou um dos suspeitos. Os outros 2 ladrões correram para ajudar o comparsa. Depois do flagrante feito ontem, a polícia militar foi ao local e permaneceu na avenida por 2 horas. Apesar disso, ninguém foi preso. Bom, em nota, a Polícia Militar disse que os PMs chamados impediram a ação dos criminosos, apesar das imagens mostrarem os ladrões fugindo depois do arrastão. Sobre os roubos constantes na mesma avenida, a polícia não comentou. A polícia de São Paulo divulgou mais imagens do empresário que matou a ex-mulher e atirou no namorado dela em um apartamento no bairro Nobre de São Paulo. A gravação que mostra como ele agiu pode ajudar os policiais a localizá-lo. A polícia não tem dúvidas que Hugo Alexandre Gabrich é o autor dos disparos no atentado contra a ex-mulher, Edna Amaralina da Silveira, e o atual namorado dela.
Câmeras de segurança do prédio na zona sul de São Paulo flagraram a entrada de um homem com o rosto coberto por um capuz. Ele tem a chave e entra com facilidade. Segundo a polícia, é Hugo Alexandre quem está no elevador. Ele fica 2 horas perambulando no interior do edifício. Aqui, o rosto de Hugo fica de frente para a câmera de segurança. Passa da meia-noite quando um rapaz chega ao edifício para fazer uma entrega. Ele é rendido e entra no apartamento junto com o atirador. Foram vários disparos. Os cachorros de Edna saem. Um casal sobe com os animais, mas acaba recuando. O atirador abre a porta, faz um último disparo e sai correndo. Minutos depois, um vizinho aparece e desconfia que algo está errado. Ele consegue abrir a porta. O entregador sai falando ao celular. Outros vizinhos se aproximam. A polícia vem em seguida. Edna levou 4 tiros e não resistiu aos ferimentos. O homem que estava com ela foi atingido por 2 disparos. Ele está em estado grave e corre o risco de ficar paraplégico. As imagens do circuito interno deste edifício foram decisivas para que a polícia tivesse certeza da identidade do assassino, Hugo Gabrich. Durante quase 6 anos, Hugo e Edna mantiveram um relacionamento em Goiás. Terminaram e ela se mudou para São Paulo, mas continuaram se encontrando por aqui. Parentes da vítima contaram que a relação era tensa e que Edna chegou a ter na justiça uma medida restritiva que impedia a aproximação de Hugo. Edna chegou a entrar com uma medida protetiva contra o ex-marido na Justiça de Goiás, mas a medida foi revogada poucos dias antes do crime, a pedido da própria Edna. Os investigadores já ouviram o zelador e os vizinhos da vítima. Tem algumas coisas que precisam ser esclarecidas para formalizar o inquérito, mas a autoria não. A autoria está esclarecida. Pelas imagens está muito claro, certeza que o autor foi o Hugo. Tumulto e protestos durante a votação do pacote de medidas contra a crise financeira no Rio de Janeiro. Policiais e servidores públicos se enfrentaram e até jornalistas foram agredidos. 2 barreiras protegiam a entrada principal da Assembleia Legislativa do Rio. O esquema de segurança não intimidou os funcionários públicos do Estado. Eles se opõem ao que chamam de pacote de maldades do governo de Luiz Fernando Pezão. A tensão aumentou quando os manifestantes começaram a empurrar as grades. Em poucos minutos, uma parte da escadaria foi ocupada pelos manifestantes. Logo depois, começou a tentativa de derrubar a segunda grade. Os policiais responderam com bombas. Os servidores recuaram, mas as explosões continuaram. Os PMs entraram no prédio. O batalhão de choque apareceu com escudos e mais bombas. Um cinturão de segurança impediu a invasão completa da Assembleia. Mesmo com a confusão, os deputados começaram a analisar o pacote fiscal do governo. 2 projetos entraram na pauta. O que reduz o salário do governador e de secretários. E o outro que diminui de 40 para 15 salários mínimos, despesas que devem ser pagas obrigatoriamente em 60 dias. Os projetos recebem emendas e voltam ao Colégio de Líderes. Nada será votado este mês, somente em dezembro. 6 pessoas ficaram feridas na confusão. Entre elas, o repórter Caco Barcelos, que foi agredido por um manifestante. Durante o protesto, uma cena que ganhou as redes sociais. 2 policiais do batalhão de choque, convocados a reprimir o protesto, abandonaram a tropa e se juntaram aos manifestantes. Todas as vezes que tentar botar um pacote contra nós, voltaremos. E não há grade que nos detenham, todas cairão. E o ator Bruno Galhaço registrou queixa de racismo sofrido pela filha, atacada nas redes sociais. A polícia agora tenta identificar os criminosos que postaram mensagens ofensivas à criança. A foto que foi alvo de preconceito foi essa, postada na página da mulher de Galhaço, Giovanna Elbank, em uma rede social. Um seguidor que já teve o perfil excluído disse que a criança negra não combinava com os pais adotivos.
A menina, carinhosamente chamada de Titi, tem 2 anos e nasceu no sudeste da África. O casal conheceu a criança durante uma viagem ao Malawi. O processo de adoção durou 1 ano e 5 meses. E desde que Titi chegou ao Brasil em julho, o casal divide com os fãs na internet os momentos ao lado da filha. Na saída da delegacia, Bruno Galhaço falou que registrou a ocorrência porque não tolera o preconceito. Não foi o primeiro, mas espero que seja o último. Isso é muito sério. Isso é crime. E contra uma criança. Eu acho que quem fez tem que pagar. Não adianta, os responsáveis vão ser punidos. As atrizes Juliana Alves e Thaís Araújo também já foram alvo de racismo pela internet, assim como as cantoras Ludmilla e Preta Gil. Recentemente, a cantora Gabi Amarantos também sofreu manifestações racistas por causa dessa capa de revista. A polícia está investigando se os comentários preconceituosos teriam partido do mesmo grupo de pessoas. No caso de Titi, 2 perfis da internet já foram identificados. Os responsáveis vão responder por injúria racial e por racismo. Não adianta apagar o perfil, não adianta apagar o comentário, não adianta usar de subterfúgios para mascarar a conexão, porque a Polícia Civil ela tem tecnologia suficiente para identificar os criminosos que serão individualizados e punidos ao rigor da lei. Faltam remédios nas unidades básicas de saúde de São Paulo. A situação atinge pelo menos 18 unidades visitadas pela nossa equipe. A prefeitura admite o problema e alega que a procura aumentou por causa da crise econômica. A funcionária explica: as caixas viradas indicam os medicamentos em falta. Tá tudo faltando, né? Durante uma semana, nossos produtores percorreram 18 unidades de saúde de São Paulo e constataram a falta de muitos medicamentos. Alguns básicos, como dipirona, usado para aliviar a dor. Omeprazol para o estômago, simvastatina, que combate o colesterol, e alendronato de sódio para a osteoporose, 3 dos mais requisitados, eram difíceis de encontrar. O omeprazol já vai para 2 meses. Não, nenhum deles. Será que eu achei em outro lugar? Não, está em falta geral. O medicamento losartana, usado no controle da hipertensão, também desapareceu. Não tem nenhum, só tem uma F, o omeprazol, o losartana, esse não tem. Os pacientes deixam as unidades de saúde sem os medicamentos e sem saber o que fazer. Só a S. Os outros 5 não tem. Esta senhora diz que o remédio para tireoide custa caro, R$ 80, dinheiro que nem sempre tem. E depende do posto de saúde. O meu medo é não ter depois o dinheiro para comprar, né? No aplicativo da Prefeitura de São Paulo, que indica o local mais próximo para retirar o remédio desejado, sempre a mesma mensagem: que o medicamento está em processo de compra pela Prefeitura. Ser forçado a interromper o tratamento pela falta dos medicamentos é o grande medo dos pacientes. E dependendo do tipo de doença, as consequências podem ser graves. O omeprazol ele pode ser usado para cicatrizar uma úlcera. Pode ser que a úlcera não cicatrize e pode ser que a úlcera abra novamente. Então, quer dizer, ele pode ter uma perfuração intestinal, uma hemorragia digestiva, que é algo gravíssimo. A Secretaria Municipal de Saúde afirma que houve aumento de 30% no consumo de medicamentos em relação ao ano passado, devido ao aumento de pacientes na rede municipal em decorrência da crise econômica, o que alterou os estoques e o planejamento de compras. A falta de medicamentos também é resultado do não cumprimento dos contratos por parte dos fornecedores, que serão multados pela Prefeitura, e garantiu que novas aquisições estão em andamento. E as notícias sobre saúde só pioram, viu? Porque um idoso morreu depois de esperar 1 mês por uma vaga em uma unidade de terapia intensiva na rede pública de saúde da capital paulista. O hospital onde ele estava internado não tem UTI e ele não conseguiu transferência para outra unidade. A esposa, que lutou para salvar a vida do marido, está inconformada. Dias atrás, conversamos com dona Josefina e ela fez um pedido desesperado de ajuda. Estou lutando porque eu quero uma vaga na UTI digna.
Ela não sabia mais o que fazer para conseguir uma vaga para o marido, seu Rubens, de 64 anos. Ele sofria de diabetes e pressão alta. No dia 17 de outubro, passou mal e foi trazido às pressas para o Hospital Luiz Gonzaga, no Jaçanã, zona norte da capital. Ele ficou 46 horas sem remédio, sem recurso nenhum, sem fazerem nada. A diabetes dele estava 478, pressão 17/14, suando frio, urinando na roupa, vomitando e não deram nenhum copo d'água sequer. Dona Josefina contou que depois de alguns dias, o marido foi levado para uma enfermaria. Ela denunciou as condições do local. Depois disso, levaram para um quarto sujo, que eu mesmo tinha que catar o lixo e limpar. Não tem banheiro, não tem nada. Acompanhamos o drama da espera por uma vaga. Já faz quase um mês que a família vive essa angústia e nada do Rubens ser transferido para uma UTI. O problema é que não dá mais para esperar. Ele chegou aqui andando, conversando, agora não faz mais nada disso. E o quadro de saúde dele só piora. Já no hospital, seu Rubens teve um AVC e como no Luiz Gonzaga não há uma unidade de terapia intensiva, ele foi levado para uma ala conhecida como retaguarda, um local que não oferece os cuidados para o tratamento que o paciente precisava. Aqui, ele respirava por aparelhos e teve o coração monitorado por máquinas. Desde o dia que colocou aqui, ele praticamente está assim, sem reagir. Com uma câmera escondida, entramos no hospital. Conversamos com um médico que confirmou a gravidade do caso do seu Rubens. Quadro grave de pneumonia com sepsis no pulmão, entendeu? Está com a parte renal muito ruim. A gente atualiza todo dia o quadro dele na central de regulação para ver se consegue um CTI, um hospital com CTI que tem hemodiálise. Logo em seguida, o médico ainda relata a situação crítica em que os pacientes que aguardam uma transferência estão passando. Passou um mês e meio. Ela me falou que morreu gente aqui já, porque fica esperando vaga. E várias, né, doutor? Várias, não é só ele o caso dele, não, são vários pacientes. Nossa equipe procurou explicações com a assistente social. A funcionária disse que a transferência não dependia do hospital, mas da central de regulação de vaga. E ainda sugeriu algo inacreditável. Se vocês conhecerem, às vezes a família tem algum médico, de repente esse médico fala, vem que eu consigo pra você e tal, aí tem que ser feito o contato do médico, no caso, supondo, seja amigo de vocês, o médico daqui, passando o caso, aí vai falar, ó, a vaga está cedida, pode trazer, que está responsável, tudo. Mas não vocês têm que sair procurando. Dona Josefina não tinha nenhum médico conhecido. Angustiada, viu o tempo passar sem poder fazer muita coisa. Procurou ajuda onde dava, fez a denúncia para o jornalismo da Record. Quando gravamos esta reportagem, seu Rubens estava entre a vida e a morte. E não deu tempo. O que Dona Josefina mais temia aconteceu. O marido morreu na última terça-feira à noite. Encontramos novamente com ela e a aposentada estava indignada. Eu acho isso uma vergonha, esse Brasil nosso, para os governantes, porque aguardei durante 30 dias uma transferência dele para UTI com hemodiálise e não fizeram nada. Passou 4 dias, nem um copo d'água deram. E os outros 26 dias colocavam o soro, de vez em quando, e aparelho para respirar. Em nota, a Secretaria Municipal da Saúde informou que cabe ao complexo regulador do município de São Paulo a busca de vagas sempre que o hospital não disponha do recurso necessário para o caso de algum paciente. Disse ainda que, além da rede municipal, foi solicitada vaga para o paciente em 18 hospitais estaduais e todos os pedidos foram negados. Eu acho que eles têm que tomar vergonha, pôr uma administração melhor e não deixar as pessoas morrerem, porque médico faz o juramento de socorrer a pessoa e não deixar morrer. O Hospital Luiz Gonzaga informou que não tem UTI, mas enquanto esteve lá, o idoso recebeu todo o suporte médico. E a Central de Regulação Estadual disse que o caso esteve sob os cuidados da regulação municipal, que é responsável pela busca de leito em UTI. Afirmou ainda que a Central Estadual não foi acionada para resolver o problema.
No mundo todo, o número de pessoas que têm pressão alta dobrou nos últimos 40 anos. Os casos da doença, que pode ser fatal, aumentaram, principalmente nos países pobres. O número de hipertensos no mundo chegou a mais de 1 bilhão, o dobro do que era há 40 anos, de acordo com a maior pesquisa do gênero já realizada e publicada numa revista científica. Metade dos adultos com pressão alta no mundo vive na Ásia. São 226 milhões na China e 200 milhões na Índia. 20 milhões de pessoas de todos os países participaram da pesquisa entre 1975 e 2015. Os números da hipertensão são mais baixos na Coreia do Sul, Estados Unidos, Canadá, Peru e Singapura. O Brasil teve uma queda considerável, de 35% para 26% da população. Os índices mais altos foram detectados no leste europeu, na Ásia Central, na África subsaariana e na Oceania. A conclusão do estudo é que o número de pessoas com a doença caiu em países de renda alta e aumentou em vários países mais pobres, especialmente na África e na Ásia. Os cientistas acreditam que é provável que o acesso aos sistemas de saúde, diagnósticos, medicamentos e o aumento do consumo de frutas e vegetais nos países mais ricos tenham ajudado a diminuir os casos. E o temporal dos últimos dias provocou estragos e inundações em Minas Gerais. Na capital, Belo Horizonte, um muro desabou sobre uma casa e, infelizmente, matou uma mulher. A encosta não resistiu à forte chuva em Juiz de Fora, zona da Mata Mineira. Por pouco, a casa onde seu Júlio mora há 40 anos não foi soterrada. É uma sensação de medo, de insegurança. Em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte, a enxurrada arrastou o esgoto para dentro das casas. 1,5 m de água e o esgoto continua entupindo. A cada temporal, mais prejuízos. Em Belo Horizonte, a chuvarada abriu buracos em várias ruas. Um muro desmoronou sobre esta casa. Uma mulher de 63 anos que estava dormindo morreu na hora. Mês passado, a vítima foi notificada pela Defesa Civil, que notou problemas de infiltração. Com a chuva intensa dos últimos dias, a estrutura, que era muito antiga, desabou. Uma das principais preocupações é com as chamadas áreas de risco. São regiões com morros e muitas casas nas partes mais altas, como aquelas lá em cima. Segundo a Defesa Civil, 2.100 imóveis estão comprometidos. Momento de interatividade na tela, agora hora da enquete. Perguntamos para vocês, diante dessas duas prisões em menos de 24 horas, envolvendo ex-governadores do Rio de Janeiro, ontem Antony Garotinho, hoje Sérgio Cabral. Fora isso também, durante o ano todo, o cenário político em muita evidência e com prisões e investigações recaindo sobre políticos. Perguntamos para vocês se autoridades do cenário político no alvo das investigações e prisões os fazem acreditar, então, no fim da impunidade para políticos que cometem infrações. Vote pelas redes sociais com a hashtag #LinkRecoNews, coloque seu voto e o que você pensa sobre o assunto. Utilize também o nosso WhatsApp para isso, DDD 11 95307 1851. Bom, a gente vai então às mensagens aqui do nosso WhatsApp. Vamos ver quem participou com a gente? O Luiz, do Rio de Janeiro, centro dessa confusão toda, 2 ex-governadores presos em menos de 24 horas. Ele diz o seguinte: acredito que não será o fim da impunidade, mas já é um começo. Luiz, obrigado. Tem também a mensagem do Emerson de Campo Belo, Minas Gerais. A justiça está sendo feita aos poucos. No entanto, não vejo esse dinheiro roubado ser devolvido e os políticos presos saem muito rápido da prisão. Obrigada, Emerson, pela mensagem. O Carlos, de Fortaleza, Ceará: corrupção no Brasil só vai diminuir se a punição, sem exceção, for colocada em prática. Aí, Carlos, obrigado pela sua participação. Belote, de Santo André, Grande São Paulo, escreveu: não consigo acreditar, o Brasil está caminhando para o caos. É o que pensa, então, Belote. Obrigada pela audiência e participação, Belote. E também de São Paulo, só que de São José dos Campos, a Ivete: quero acreditar que a corrupção pode diminuir com a Lava Jato. Os brasileiros estão mais atentos com os políticos corruptos. A opinião da Ivete
Você também pode fazer como a Ivete, também os demais participantes aqui do nosso WhatsApp. Mande para a gente, DDD 11 95307 1851. Você manda a sua opinião, a gente lê ao vivo aqui no link Record News. Se você quiser pelas redes sociais, só não esqueça de utilizar a hashtag Link Record News. Pelo Twitter, pelo Facebook, manifeste o que você acha e mande pra gente. Bom, agora o Link Record News faz uma pausa para os nossos apoiadores. A gente volta daqui a pouquinho com mais informações do Brasil e do mundo. Até já. Até já. Você está no Link Record News, meio-dia em ponto pelo horário brasileiro de verão. Boa tarde a você que nos acompanha. Olá, muito boa tarde. A gente volta com a informação de que no Vale do Silício, localizado na Califórnia, uma nova universidade foi inaugurada. Nada fora do comum, viu, Nolan? A novidade, no entanto, é que a universidade não tem professores e livros. Conhecida como Universidade 42, a instituição vai formar estudantes em programação e desenvolvimento de software. O nome se deve ao livro Guia do Mochileiro das Galáxias, que virou filme. Nele, o número 42 é a resposta para a questão da vida e do universo. Projetada por um bilionário francês, Javier Niel, essa é a segunda unidade da universidade que já funciona na França. A universidade, que não tem fins lucrativos, visa o futuro. Estatísticas apontam que em 2020 haverá quase 1,5 milhão de novas vagas em ciências da computação. Por outro lado, vão existir no mercado apenas 400 mil graduandos na área. Para se tornarem aptos a essas vagas, os alunos da Universidade 42 aprendem por meio de ensino colaborativo e projetos que simulam o cotidiano das empresas de tecnologia. Dessa maneira, as atividades são feitas em grupo e o desenvolvimento ocorre por fases, como acontece em um jogo, por exemplo. São 21 fases que o aluno precisa passar para se formar, o equivalente a um período entre 3 e 5 anos. E o assunto é de educação aqui no Link Record News. Hora de tirar dúvidas de português aqui no Link Record News. E para isso a gente recebe o professor Dr. Rodrigo Maia dos Santos, da PUC São Paulo. Professor Rodrigo, a Universidade bárbara lá, né? Pelo que ela realmente promete. Mas aqui no Brasil acho que não ia dar certo. Afinal, a gente não sabe nem se usamos calça ou calças. Bom dia, Lidiane, bom dia, Nola, bom dia aos telespectadores. Essa conversa desse VT que a gente acabou de assistir junto aqui, ela é muito interessante, né? Qual é a função hoje do professor no século XXI, né? Qual é a função? O que realmente se espera de um professor? E a gente percebe claramente que os alunos querem projetos. O que eu quero dizer com projetos, né? Os alunos querem colocar a mão na massa. O que a gente tem notado? Eles não querem mais simplesmente que um professor vá até a lousa e seja um professor, vamos colocar entre aspas, conteudista. O que eu quero dizer com conteudista? Que ele vai à lousa, ele escreve algum conteúdo, coloca, o aluno copia, pega esse conteúdo, ele vai para casa, decora e faz uma prova. O professor finge que ensinou, o aluno finge que aprendeu, a gente finge que dá uma nota, todo mundo finge, e o que acontece? O ensino hoje, tanto do fundamental como médio e superior, de pessoas que às vezes não conseguem ter a capacidade de escrever. E olha que interessante, não é porque não tem a capacidade intelectual ou cognitiva, é porque não são treinados para isso. Fica no método decoreba. E eu acho que essa universidade é um passo importante para a reflexão, para o diálogo do que é a função de um professor. Claro, aí está voltado para a área de tecnologia, então são projetos associados a empresas, mas que tal a gente discutir isso, né? Aqui na sociedade? Qual é a função do professor? O que se espera dele? Falando aí de reforma de ensino médio, acho que esse assunto é bastante importante para gerar uma reflexão. Quem sabe no futuro próximo, né? Quem sabe no futuro próximo, né? Enquanto isso, usamos calça ou calças? Então, essa história de calça, de calças, de óculos, né? É uma história muito interessante, a gente conversou numa outra vez. Veja, usar calça no singular, acredite, é algo moderno. Moderno no português em que sentido? A primeira acepção é de calças no plural. Então, a palavra mesmo, esse objeto que a gente usa, esse objeto do vestuário, claro, que a gente usa, é no plural, calças. E por que no plural? Porque, na verdade, as calças eram meias. Né? Então hoje a gente tem a meia que a gente calça no pé, aí esse calçar vem do calçado que a gente sempre teve, que depois também tem a palavra sapato nesse sentido, então a meia era calçada. Bom, as pessoas tinham um certo frio, Nolan. Então foram aumentando, né? A meia foi aumentando, subindo para as canelas, subindo para a perna, em que sentido? Para as pessoas se protegerem do frio. E aí foi passando, chegou para cima, mais ou menos no século XVI, ficou para cima da cintura. E aí vestir, calçar essa meia já estava um pouco complicado. Então se separaram as peças. Uma peça que cobre apenas o pé é a meia,
E a peça que cobre agora da perna até em cima são as calças. E por que duas? Porque antes eram duas meias. E aí quando veio para cima da cintura, juntou e ficou uma peça só. Então a gente fala calças e tem a questão que todo mundo entendeu por ser um objeto único, fala calça. Então você pode falar um par de calças sem problema nenhum. Inclusive no dicionário, se você procurar calça no singular ou se você procurar calça no plural, está como a mesma coisa. Os dois são equivalentes, tanto no singular como no plural. E por isso, então, que ainda a meia calça da mulher ainda se chama assim, porque tem o pezinho, é uma coisa só. Olha só, tem gente que acha que meia calça é porque é metade de uma calça. Mas não é, porque tem a função de meia, porque você calça desde o pé, e tem a função de calça, porque vem para cima da cintura. Então, olha que interessante a gente estudar não apenas essas questões gramaticais, mas a origem das palavras, o sentido das palavras. Eu já falei, língua portuguesa é muito interessante, língua espanhola, italiano, russo, inglês. Em que sentido interessante? De você entender cultura e comportamento, isso é muito legal. E a gente vai, por exemplo, de óculos, por exemplo, né? Não, mas aí cabe também o singular no caso dos óculos também? No caso dos óculos, foi cristalizado o uso, eu sempre digo isso, desse objeto que está aqui na minha mão, é um objeto único. Então foi cristalizado no uso, porque ele tem dois olhos, vamos chamar assim, ele tem um óculo, outro óculo. Então são os óculos. E por conta desse uso, já cristalizou no plural. A gente não usa mais um óculo, se eu separar uma lente, a gente não usa. Claro, se eu só pegar a lente sem essa armação, você pode até falar que tem uma lente, é um óculo, você pode usar. Mas no sentido de ter esse objeto único aqui que a gente utiliza para enxergar melhor, no caso de miopia, astigmatismo ou outras imperfeições, é óculos. E você pode usar sem problema no plural quando você diz um par de óculos, sem problema nenhum. Ou, por favor, pegue meus óculos. Pegue meus óculos. O que está errado de acordo com a gramática? Você dizer assim, pegue meu óculos. Aí não, porque aí a palavra está no plural, está cristalizada no plural, então você sempre vai usar, seja um desse objeto, 2, 3, 5 ou 10, você vai dizer, pegue meus óculos. Mas é um óculos. É um óculos, né? Você vai falar um óculos, mas se você estiver quantificando, ou seja, no numeral 1. Se você colocar naquele pronome indefinido, lembra? A gente pode falar pronome não, desculpe, artigo indefinido, você pode falar os óculos, você não vai falar pegue um óculos em cima da mesa, você vai falar pegue uns óculos, uns, UNS, uns óculos. Você pode quantificar, vou repetir para o pessoal de casa entender certinho. Se você quantificar, ou seja, falar 1, 2, 3, 4, você pode usar um óculos no sentido do numeral, de quantificar. Se você for colocar aquele artigo, lembra que a gente aprende assim, ó, o, as, os, as, um, uma, uns, umas. Se você usar como artigo indefinido, sempre vai para o plural, seja os óculos ou uns óculos, tanto faz. Você vai usar das duas formas. Fato é que nós esperamos você na próxima semana com óculos e calças. Com óculos e calças, exatamente. Terça-feira que vem eu tô aqui e eu separei um assunto bastante interessante que eu já quero falar para você, mandar mensagens, mandar suas dúvidas, que é o assunto crase. Vamos entender, enfim, o que é essa tal dessa crase e a gente conversa na terça-feira. Um bom dia para todo mundo de casa, um bom dia para vocês. Obrigado, Rodrigo. Obrigada, Rodrigo. Até semana que vem. Eu que agradeço. Bom, voltamos a falar agora sobre a prisão do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. De acordo com a Polícia Federal, que fez uma coletiva de imprensa agora há pouco sobre a operação que prendeu o ex-governador, as empreiteiras se consorciaram para fraudar as licitações. Ou seja, as empresas já sabiam previamente quem iria ganhar as licitações. A propina era de 5% do valor de cada obra, mais 1% da taxa de oxigênio, como era chamada a propina. Esses 6% teriam incidido sobre todas as empresas consorciadas. As cifras chegam a 220 milhões de reais nos 2 anos de mandatos de Sérgio Cabral, ou seja, nos 2 anos não, né? Nos 2 mandatos de Sérgio Cabral, ele que foi governador do Rio de Janeiro entre os anos de 2007 e 2014, quando ele renunciou. Aí a gente tem também mais informações sobre essa coletiva de imprensa de hoje, né, Lidiane? Exatamente, foi uma coletiva dada na manhã de hoje e os representantes que estavam ali deixaram claros alguns pontos, inclusive a grande quantidade de policiais envolvida em toda essa ação. São pelo menos
menos 230 policiais que cumprem hoje mandados de prisão temporária, prisão preventiva, apreensão de objetos. Entre os objetos que foram apreendidos, obras de arte, veículos, valores em espécie também. E os detalhes de como funcionava todo esse esquema de cobrança de propina também foram colocados aí para toda a imprensa que estava presente nessa coletiva. As obras que estão sendo investigadas, principalmente com relação à cobrança de propina, são as do Maracanã, do Arco Metropolitano e o Parque de Favelas. O ex-governador Sérgio Cabral receberia uma mesada em troca da cartelização das construtoras. Ou seja, eram as cartas marcadas, então, dessas empresas que participariam dessas licitações e já havia, então, o resultado conhecido antecipadamente de quem ganharia, quem venceria para concluir e realizar essas obras mediante ao pagamento de propina. Bom, Lidiane, a gente vai acompanhar agora, então, como que é o perfil desse homem que foi preso hoje, o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, de 53 anos. Vamos conferir na reportagem. A série mostrou como Sérgio Cabral começou a cair em desgraça a partir da divulgação destas fotos em uma festa em Paris. Cabral estava com o empreiteiro Fernando Cavendish, da construtora Delta, que tocou obras importantes no Rio, como a Transcarioca e a reforma do Maracanã. Cavendish tinha um sócio oculto, o bicheiro Carlinhos Cachoeira. A Delta teria feito repasses para empresas de fachada controladas pelo bicheiro. Parte do dinheiro teria servido para pagar propina a autoridades. Carlinhos Cachoeira foi condenado por exploração de jogos ilegais e corrupção. E a Delta de Fernando Cavendish foi proibida de fechar novos contratos públicos. O helicóptero oficial do Estado foi usado para transportar inúmeras vezes Cabral, a família e até o cachorro para os fins de semana em Mangaratiba, frequentada por milionários do Estado. O Ministério Público arquivou a denúncia. Cabral e seu sucessor, o governador Luiz Fernando Pezão, se tornaram alvos da Lava Jato. A chapa teria recebido 30 milhões de reais de doações duvidosas na eleição de 2010. Bom, o Link Record News faz agora uma pausa para os nossos apoiadores. Na sequência, tem mais informações sobre as prisões, tanto de Sérgio Cabral, como também do outro ex-governador do Rio de Janeiro, Antony Garotinho. Inclusive, a gente vai ter uma entrevista por telefone, né, Lidiane? Exatamente, com o advogado criminalista Mário de Oliveira Filho. Fique ligado, é daqui a pouco, depois do intervalo. Até já. Até já. Link Record News de volta na sua tela agora, 12:16 pelo horário brasileiro de verão. Voltamos a falar sobre a prisão do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. De acordo com a Polícia Federal, que fez uma coletiva de imprensa agora há pouco sobre a operação que prendeu o ex-governador, as empreiteiras se consorciaram para fraudar as licitações. As empresas, elas se consorciaram para ganhar obras de infraestrutura no estado do Rio de Janeiro. Essas empresas, elas participaram de um processo de fraude à licitação, já com uma combinação com o governo do estado do Rio de Janeiro, já se sabia previamente quem ganharia qual obra, especificamente quanto aos 3 objetos da nossa operação de hoje, que é o Arco Metropolitano, o Parque das Favelas e a reforma do Maracanã. O que se tem é que foram gastos aí pouco mais de 3 bilhões de reais e a indicação que temos é que a propina solicitada era de 5% do valor de cada obra, mais 1% da taxa de oxigênio, que foi a taxa pedida pelo subsecretário de Obras, também o Hudson Braga, e esses 6% teriam incidido sobre todas as empresas consorciadas, não somente em relação a Andrade Gutierrez e a Carioca Engenharia. E aí teríamos então uma cifra aí de pedido de propina que alcança pouco mais de 220 milhões de reais nesses 2 mandatos, né? Eu disse 2010, retificando agora, na verdade começou em 2007, nesses 2 mandatos. Em 2007, já no primeiro mês de mandato, essa solicitação foi feita dentro do Palácio das Laranjeiras. Foi pedido, inclusive, um adiantamento de propina antes sequer das obras terem iniciado. Então, o que se tem é isso. É importante frisar que essas informações que foram passadas pelos colaboradores, elas, ao longo desses meses, estão sendo ratificadas por uma série
de indícios e provas diretas que têm sido levantadas pela Polícia Federal, o Ministério Público Federal e a Receita Federal. A lavagem de dinheiro que é feita até hoje se estendeu o mandato do alvo Sérgio Cabral. Realmente é um arcabouço probatório muito grande, uma produção de prova bastante exuberante de lavagem de dinheiro substancial, um dinheiro em espécie entregue regularmente desde janeiro de 2010 até a renúncia do Cabral em abril de 2014. Foram quase 40 milhões de reais de dinheiro vivo. Esse dinheiro ele circula até hoje por aí, uma série de empresas de fachada, em esquemas de consultorias falsas que a gente está levantando para que possa, enfim, recuperar e poder devolver esses valores aos cofres públicos. O dinheiro que abastecia o Caixa 2 da Andrade Gutierrez e da Carioca era do esquema dos irmãos Assad, do Adir Assad e Samir Assad, que já é conhecido pela mídia. Bom, em 2012, há 4 anos, os luxos e gastos pessoais de Sérgio Cabral foram expostos. Na época, o material levantou novas suspeitas sobre a intimidade entre Sérgio Cabral e Fernando Cavendish. As imagens eram de uma viagem à França, feita em 2009. Em algumas fotografias, Cabral e Cavendish aparecem em momentos de descontração e há registros de secretários do governo com guardanapos na cabeça. Bom, em depoimento, o Cavendish confirmou ter comprado um anel, baratinho, Lidiane, de 220 mil euros, o que equivale a quase 800 mil reais. Ele deu esse anel para Adriana Anselmo, mulher de Sérgio Cabral. A compra foi feita quando todos estavam em Mônaco para comemorar o aniversário de Adriana. Um vídeo dessa comemoração foi divulgado. Relembre agora. Olha aqui o relógio. Olha aqui o relógio. Hoje é dia 17. Olha aí, meu amor. Quase 18. Quase 18. Faltam 10 minutos. 10 minutos para o meu aniversário. Yes! 10 minutos. 10 minutos. Vamos voltar no meia-noite, então. Tá. Ele aceitou. Tiveram os filhos e viveram felizes para sempre. Esperando o next year. For the phone. Felizes Imagine. para sempre até a prisão. Até a prisão. Imagine quanto que não custou esse jantar, além do anel, além do relógio bonitão que ele mostrou ali, né? É muito dinheiro, enquanto a população do Rio de Janeiro, por exemplo, só para citar, passa o que passa na saúde, na educação, na parte pública e o funcionalismo público. É isso. Bom, para falar sobre essa questão da prisão, conversamos agora por telefone com o advogado criminalista e conselheiro da OAB de São Paulo, Mário de Oliveira Filho. Doutor Mário, muito obrigada pela participação. Boa tarde, Lidiane. Boa tarde, Luana. Doutor Mário, agora, a partir de então, com a prisão de Sérgio Cabral, ele que deve seguir, então, para a carceragem, quais são os próximos passos? Uma vez que, nesse momento, certamente ele se encontra ainda na sede da Polícia Federal. A partir de agora, qual o trâmite de toda a prisão? Aproveitando, doutor, prisão preventiva, o que significa isso exatamente? Nós temos a diferença da prisão temporária com a preventiva, que é muito divulgada pela mídia. A temporária, ela tem um prazo pré-fixado para ser cumprida. 5 dias, que pode ser prorrogado por mais 5 dias. Ao final desses 5 dias, se a prisão daquela pessoa não interessar mais para as investigações policiais, ela é automaticamente revogada. Caso contrário, havendo outras preocupações com relação ao processo ou à própria investigação, é decretada a prisão preventiva. A prisão preventiva, ela não tem prazo de validade, ela se protrai no tempo e advindo, no caso de advir uma condenação,
ela continua até que essa condenação se transforme em uma prisão definitiva. Então, a prisão preventiva não tem prazo, a temporária tem. Também com relação a essa condução coercitiva, é uma forma disfarçada de prisão que não é contemplada no nosso ordenamento jurídico. Porque a pessoa, quando é intimada uma ou duas vezes e não comparece diante do juiz ou diante da autoridade policial, então essa autoridade pode determinar a condução coercitiva. O que está ocorrendo é que se determina a condução coercitiva sem que a pessoa jamais tenha sido intimada. Isso a lei não contempla. E é uma situação de prisão porque a pessoa não pode falar não vou, não pode descer da viatura e chegando na unidade policial também não pode ir embora. Ou seja, está preso. Essa é uma situação em que toda a voz jurídica é contra porque realmente é uma forma de violência. As outras prisões, a preventiva e a temporária, se embasadas na lei, elas se constituem. A regra é a liberdade, mas quando é uma situação excepcional, então a prisão pode ser decretada mesmo sem haver uma sentença condenatória. No caso, então, da mulher do ex-governador, ela sofreu, então, condução coercitiva, Adriana Anselmo, para prestar depoimento. Logo, então, após o depoimento, ela será liberada para que a gente entenda melhor esses trâmites? Ou ainda ela pode se recusar a falar qualquer coisa diante de uma autoridade policial, já que não houve, então, uma marcação prévia de um depoimento e sim apenas hoje mandado, então, de condução coercitiva? Sim, ela pode chegar no local para prestar esse depoimento e se recusar a prestar depoimento. Até porque quando começa o depoimento e a autoridade fala, olha, você não está obrigado a falar nada, o que quer dizer isso? Você está sendo investigado. Ora, quem está sendo investigado não é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Isso é qualquer cidadão brasileiro ou estrangeiro residente no país. Ou residente ou não, que esteja de passagem e venha a ser acusado de um crime. Ou seja, a pessoa está em território nacional, ela está sob a lei, a nossa lei pátria. E a nossa lei diz o seguinte, que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo e que o silêncio da pessoa não pode ser interpretado em seu desfavor. Antigamente, antes da reforma pontual do Código de Processo Penal recente, era ao contrário. A autoridade, tanto a policial quanto a judicial, o juiz, na hora do interrogatório do acusado, falar, olha, o seu silêncio vai ser interpretado em seu desfavor, o que é um absurdo. Nesse caso, quem cala não consente, simplesmente se reserva. Olha, você é acusado disso, 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 disso. O advogado não teve acesso à prova dos autos, a pessoa que vai ser interrogada ou prestar declarações não teve acesso. Como é que vai se manifestar sobre um fato sobre o qual ela não tem conhecimento daquilo que já existe nos autos? Né? Ninguém, é uma premissa máxima, quem se defende, no mínimo tem que saber do que se defende, senão vira um processo kafkiano. Eu te acuso do quê? Não sei, você se defende. Então, ela pode chegar lá e se recusar sim a depor ou pode prestar o depoimento. Essa questão dela não pretender prestar o depoimento não pode ensejar, seria uma arbitrariedade ensejar a decretação de uma prisão temporária ou de uma prisão preventiva. Eu digo ela porque nós estamos citando esse caso, mas qualquer cidadão brasileiro, qualquer pessoa que estiver numa situação dessa, pode falar, olha, não vou prestar depoimento porque eu não sei do que está me acusando. A acusação é essa, sim, embasada em qual prova? Eu preciso ter acesso a essa prova para poder te responder e me defender, que é um direito natural de qualquer ser humano se defender. Mas pode, inclusive a lei de uma prisão temporária, por outros motivos, que não seja o silêncio, advir a prisão preventiva. E ela não está livre disso, essa pessoa não está livre disso, dependendo da prova. Para você prender alguém excepcionalmente numa prisão preventiva, quando a regra é a liberdade, o Código de Processo Penal, no artigo 312, dá lá a situação. Está ameaçando testemunha, há perigo de fuga do país, está tumultuando o andamento do processo, está se furtando a aplicação da lei penal, aí sim pode ser decretada a prisão preventiva. Fora disso, a prisão é arbitrária. A lei é taxativa. Olha, as situações são essas. Se estiver nesse rol, pode se prender. Se não está nesse rol, não pode prender. É assim que funciona.
Doutor, sobre ainda a condução coercitiva, o senhor acha que isso acaba tirando um pouquinho da credibilidade da Operação Lava Jato, por exemplo? A gente vê muitos casos aí dessa condução coercitiva, inclusive as pessoas não tinham sido convidadas a prestar depoimento anteriormente. O senhor acha que pode ser, de repente, um abuso de poder nesse caso e isso pode tirar um pouco da credibilidade da operação? Olha, Luna, sem dúvida nenhuma, essas questões de você fazer atuações pirotécnicas, eu até agora cito o caso do ex-presidente Lula, né, que nunca foi intimado e simplesmente foi conduzido numa cena pirotécnica, helicópteros, carros da Polícia Federal, levam para o aeroporto. Qual era o sentimento da população? Ele vai para Curitiba, como todos foram. Não, houve a pessoa no aeroporto e solta. Há uma simbologia toda, não só da ação da Polícia Federal, como a simbologia da prisão ou não prisão do ex-presidente. Enfim, isso acaba deteriorando, que começou aquela imagem. Por que os outros foram conduzidos coercitivamente até Brasília, até Curitiba, para prestar depoimento, e ele não? Existem pessoas que estão acima da lei. Desde a época do mensalão, um pouco antes da eclosão daquele caso do mensalão, o país começou a sofrer uma sensível mudança, não só na questão jurídica, mas na questão comportamental dos operadores do direito, principalmente da magistratura. E o país vem passando por uma transformação em que quem não perceber essa transformação vai parar na cadeia. O sentimento de impunidade dos poderosos financeiramente falando, ou dos poderosos politicamente falando, esse poderio, esse sentimento de impunidade está ruindo diante da ação da justiça. Doutor Isso é muito importante, porque nós vivemos um Estado democrático de direito e ninguém, seja quem for, pode estar acima da lei. A lei é para todos e tem que ser aplicada de uma maneira igualitária. Portanto, quando você faz uma condução coercitiva, ao arrepio da lei, você está desrespeitando a lei. Você não pode cumprir a lei ou fazer respeitar a lei desrespeitando ao mesmo tempo. Ou é uma coisa, ou é outra coisa. Intima a pessoa. Aí vem aquela argumentação. Não é porque nós queremos ouvir todo mundo junto para um não se comunicar com o outro. Aonde é que está escrito na lei que isso pode ser feito? Simplesmente não está. Ora, se não está, passa a ser um ato arbitrário. A autoridade policial, como a autoridade judiciária, eles podem tudo. Tudo o que a lei diz que pode. Aquilo que não diz que não pode, não pode. Ponto final. Então, essa condução coercitiva, ao meu ver, é uma arbitrariedade. Podia ser intimado para comparecer hoje à tarde. Pronto, qual é o problema? Doutor Mário, por falar... às 4 horas, manda a polícia buscar. Aí é diferente. Por falar no que pode e o que não pode, doutor Mário, o que vai acontecer, o que deve acontecer a partir de agora com o Sérgio Cabral? Ele que está na sede da polícia, então, nesse momento, deve ser conduzido até a carceragem, mas o que acontece em termos protocolares até que ele chegue à carceragem? Sim, ele vai ser enviado ao Instituto Médico Legal para fazer um exame e demonstrar que ele não sofreu nenhuma violência física, que ele está em rigidez da integridade física dele. Depois ele é introduzido na carceragem, pode ser transferido para Curitiba, onde é a sede da Operação Lava Jato. As pessoas, as testemunhas do inquérito policial serão ouvidas, outras testemunhas serão arroladas, documentos serão juntados, muito provavelmente sofrerão um tipo de perícia. Ao final de tudo isso, as pessoas podem ser acariadas, testemunhas podem ser acariadas, entre elas com o acusado. Ao final de tudo, ele é interrogado. Nesse momento, até chegar esse momento, obviamente haverá tratativas no sentido dele ter uma inclinação para uma delação premiada ou não. Isso vai determinar o futuro dele processualmente. E deságua, no final do inquérito, é enviado ao Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal analisa o inquérito e faz um pedido formal ao juiz para transformar o inquérito em processo criminal, porque o inquérito não tem o condão de dizer se alguém é culpado ou inocente.
Ele só arrecada provas para o Poder Judiciário dizer se alguém é culpado ou se alguém é inocente. Esse pedido chama-se denúncia. O juiz recebe a denúncia e transforma o inquérito policial num processo criminal, onde essa prova vai ser refeita diante do juiz e, ao final, ele vai dar uma sentença. Condena ou absolve. E quem se sentir prejudicado recorre ao Tribunal Superior. É assim. Nós conversamos aqui com o advogado criminalista, conselheiro da OAB de São Paulo, doutor Mário Oliveira Filho. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Um ótimo dia para o senhor. Obrigado, muito doutor. Obrigado. Boa tarde. Grande abraço. Bom, agora a gente vai ao vivo ao Rio de Janeiro com o repórter Hernani Alves, que está em frente à Polícia Federal. Bom dia, Hernani. Oi, Hernani. Boa tarde, Nolan. Boa tarde, Lidiane. Olha, o ex-governador Sérgio Cabral já está há cerca de 4 horas aqui na Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Tudo indica que ele vai ser transferido para o complexo penitenciário de Jericinó, em Bangu, na zona oeste da cidade. Por quê? Contra Sérgio Cabral foram expedidos 2 mandados de prisão. Um pelo juiz de Curitiba, Sérgio Moro, e outro por um magistrado aqui mesmo do Rio de Janeiro. Então, diante dessa situação, é provável que Cabral não seja transferido para Curitiba. A gente aguarda mais detalhes da Polícia Federal nesse sentido. Ainda há pouco, ocorreu uma entrevista coletiva esclarecendo alguns detalhes da investigação que resultou na prisão de Sérgio Cabral. Um ponto significativo: de acordo com as investigações, Cabral teria recebido mesadas de 2 construtoras que faziam obras para o Estado. Essa conclusão da investigação, ela foi baseada em delações premiadas de executivos dessas empresas. Segundo a Polícia Federal, a Carioca Engenharia fazia um repasse de R$200 mil por mês para Cabral. Já a empresa Andrade Gutierrez faria um repasse mensal de R$350 mil. Portanto, o Sérgio Cabral teria montado um esquema para receber mais de R$500 mil por mês. Em troca, essas empresas, elas tinham a garantia de vencer licitações, de vencer contratos para construção, para reforma. 2 obras sob suspeita: a reforma do estádio do Maracanã para a Copa do Mundo de 2014 e a construção do complexo petroquímico de Itaboraí, o Comperj. Nolan, Lidiane. Obrigada, Hernani, pela atualização das informações. Lembrando que a todo momento, então, mais novidades durante a programação da Record News. Bom trabalho a você, Hernani. Muito obrigado, Hernani. Olha, o clima esquentou, não foi só lá no Rio de Janeiro, não. Em Brasília também. Esquentou no plenário do Supremo Tribunal Federal. Os ministros da Corte, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski, bateram boca durante um julgamento sobre a contribuição previdenciária em gratificações temporárias de trabalhadores. Lewandowski questionou a mudança de posição de Gilmar Mendes. E graças a Deus não sigo o exame de Vossa Excelência em matéria de heterodoxia, viu? Graças a Deus. Vossa Excelência... E faço disso um ponto de honra. Faço disso um ponto de honra. Está com vista ao ministro... ao ministro. Basta ver o que Vossa Excelência fez no Senado. Do Senado, basta ver o que Vossa Excelência faz diariamente nos jornais. É uma atitude absolutamente, a meu ver, incompatível com os absurdos que Vossa Excelência faz. Não, absurdos não. Vossa Excelência retire o que disse, porque isso não existe. Vossa Excelência está faltando com decoro, não é de hoje. E eu repilo qualquer... Vossa Excelência, por favor, me esqueça. Não retiro. Link Record News faz uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. A seguir, o que está aqui nas redes sociais com o nosso colunista Rafael Calisto. Já, continue com a gente. Meio-dia e 41 minutos, Link Record News de volta na sua tela. De volta, e a gente convida agora o editor de mídias sociais da Rede Record, Rafael Calisto, para falar o que movimenta as redes. Tudo bom, Calisto? Tudo bem, boa tarde, Nula. Boa tarde para todo mundo que está vendo a gente. 2 coisas. Primeiro, Trump e a China. O Trump está dando o que falar, né? Não tem jeito. Primeira coisa, encontraram um passarinho lá na China. Eu acho que é um fazão aquilo ali, que parece o Trump. Vamos mostrar esse passarinho para você. Você pode ver em casa se você acha que o passarinho parece o Trump. Principalmente o topete, né? É o passarinho Trump esse. É bicudo também, né? É, a cara de invocado. É mais ou menos parecido, né? Além disso, a neta do Trump, a filha dele, a Ivanka, a filha mais famosa, né, que participou do Aprendiz, colocou um vídeo da menina no Instagram dela falando em chinês.
E esse vídeo lá na China está bombando. Todo mundo já está sabendo fora da China que o vídeo lá está bombando, porque a China é meio mundo fechado, né? A gente trouxe o vídeo para vocês também. Esse aqui. Essa é a netinha do Trump. Ou seja, Trump e China é uma relação que tá quente, o mandarim, né? é a língua do futuro mesmo, então. Ela fala, tá bombando o vídeo da netinha lá, ele tem o passarinho Trump lá, tudo na mesma semana, assim. Então, Trump e China é um negócio que nas redes sociais tá bem forte. Fora isso, tem uma outra coisa que eu trouxe para vocês, que está rolando bastante nas redes sociais, que é em relação ao Instagram e cópias, clones. O primeiro é de um pai, assim, essa história rolou mais no começo do ano. Ele ficou muito famoso porque ele fazia assim, ele pegava selfies da filha dele e falava, meu, que raio de foto é esse que minha filha fica tirando no espelho, fazendo bico, com roupa estranha, sabe? Você tem um filho ou filha em casa, você já deve ter visto as selfies dele no Instagram ou nas redes sociais. Esse pai falou, quer saber, vou imitar. E ele ficou famoso. Isso já faz um tempo, uns 4 meses. A novidade é que ele está com o dobro de fãs da filha. Muito mais famoso do que ela hoje em dia. É esse cara aqui, ó. Tipo, por que raios ela tá com essa planta na cabeça? Ele deve ter pensado. Ele colocou uma planta mais ou menos, a tatuagem desenhou parecida, o lenço, o dedo na boca. E tem a próxima, a última que eu trouxe é sensacional. Essa aqui, ó, que é o namorado. E ele colocou um boneco. Eu não sei porque onde ele pegou esse boneco para fingir que era o namorado, mas ficou sensacional. O pai é muito criativo. E a filha ficou muito surpresa, ela não esperava que o pai fosse fazer isso. Ela falou assim, eu acho que é assim que meu pai me vê, né, com essas fotos. Para quem é um pouco mais velho, até eu mesmo, cara, eu tenho 30, vou fazer 30 agora. Então, assim, até eu mesmo estranho um pouco já essas selfies dos jovens. O pai, então, ele não é outra geração, né? Ele fala, cara, é assim que eu vejo. Eu gostei muito que é a visão dele da filha, né? Achei muito interessante. Não, e que bom que a maior preocupação dele era essa, realmente em tentar entender esse momento vivido pela filha. A gente percebe que ele tem um tempo aí ocioso, né, para fazer essas 100 montagens. 100 mil fãs já, tá? Foi isso que valeu para ele. E aí, rolou uma outra história com o Instagram que eu achei muito interessante, porque tem uma blogueira de viagem que ela vai para lugares muito bonitos. O Instagram dela só tem foto bonita. Eu dei uma olhada nele, só tem um monte de foto bonita. E ela achou uma menina nas redes sociais que copiava as fotos dela, mas não que copiava a foto e colocava. Ela ia até o mesmo lugar e fazia a mesma foto. Em lugares muito longe um do outro, assim, ela gastou um bom tempo. Vou mostrar para vocês, dá uma olhada nisso. Olha aqui. Uma é a original, essa é a original, aquela é a falsa. A gente tem várias dessas, dá uma olhada no resto. Ela vai no mesmo cenário, onde vende esses vasos, essas luminárias, não sei o que é. Aqui provavelmente é Grécia, né, eu acho. Então ela tá na Grécia. O número de likes aí entre as duas. Olha só, a outra passando de 38 mil e a outra tem 84. Porque a original é essa aqui, que é a famosa, do lado de cá. Só que as locações são as mesmas, Marrocos, essa aqui. Então, assim, ela foi para os lugares, ela pegou avião, ela teve todo esse trabalho para clonar as fotos da outra menina. Olha a piscina aqui, cara. E são só algumas que eu trouxe, tem dezenas de fotos similares. Quando essa menina mais famosa, que faz isso profissionalmente, achou essa clone dela, ela ficou assim, abismada, cara. Que ponto chega, né? Exato, por que ela fez isso, sabe? E foi um assunto que chocou muita gente na internet, porque ela falou assim, as fotos são públicas, o que eu faço com as minhas fotos? Eu divulgo, será que tem gente vendo, clonando, faz fake de mim? Não sei. Então esse foi um outro assunto que espalhou bastante essa semana. Pois é, que coisa. E a gente percebe também que, maneiras de como viajar também a outra tem. É o simples fato de querer imitar realmente da mesma forma, ipsis literis, né? A questão da personalidade, sabe? Por um lado, essa menina aqui, ela serve de inspiração para muita gente que fala nos comentários, nossa, um dia eu quero fazer uma viagem tão legal assim, com o meu namorado, que tem a foto dela com o namorado, a gente vai jantar nesse mesmo restaurante, aí tudo bem. Mas eu achei muito estranho mesmo ela clonar a pose nas fotos. E não foi em uma, foi em várias. Eu achei muito estranho, é a primeira vez que eu vejo isso, viu? De tanto tempo em rede social, ou a pessoa rouba, monta um perfil falso, mas esse é a primeira vez que eu vejo. Tá aí, né? Essa primeira, então, comprovadamente uma digital influencer. Clonada. Clonada. Tá aí. Até amanhã, gente, eu acho que amanhã, vamos ver se bomba mesmo, mas eu acho que eu vou trazer um outro desses desafios, tipo do manequim. Eu acho que até amanhã ele pega aqui no Brasil, vamos ver. Tá certo, Carissa, a gente espera. Obrigado, viu? Até amanhã. Até amanhã. E olha,
Está confirmada a segunda inclusão a toda a prova, corrida e caminhada realizada pelo Instituto Olga Cos. Isso em homenagem ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. A corrida, lembrando aqui, vai acontecer no próximo dia 4 de dezembro, às 7 da manhã, no circuito do Ibirapuera. E para conhecer o trabalho do Instituto é muito fácil, basta acessar o site www.institutoolgacos.org.br. E o Link Record News vai agora para um rápido intervalo. A gente volta daqui a pouquinho com mais informações para vocês. Até já. Meio-dia, 51 minutos pelo horário brasileiro de verão. Estamos de volta com o Link Record News. Olha, hoje é dia de NASCAR e a Record News exibe logo mais às 10h30 da noite uma corrida decisiva. E agora a gente vai conversar com o Marco Túlio Reis, o nosso narrador sobre este grande evento. Marco, boa tarde. Começa contando pra gente quais são as novidades importantes desta semifinal em Fênix. Boa tarde para vocês, boa tarde a todos. Nós já tivemos 40 provas realizadas na divisão principal da NASCAR nesse circuito. E hoje nós teremos uma prova de classificação e eliminação. Nós teremos 2 pilotos classificados para a final e 4 pilotos eliminados. Vai ser uma grande prova. E esse circuito de Phoenix tem capacidade para 51 mil espectadores, 45 suítes. E aqui vai uma notícia quente. Será reformado em breve. Cerca de 200 milhões de dólares ou 680 milhões de reais serão gastos na reforma desse circuito, que pode durar até 2 anos. Marco, e quem são os grandes favoritos para essa prova de hoje, hein? Nolan e Lidiane. Kevin Harvick é o grande favorito da Bolsa de Apostas. Inclusive, 5 entre 6 apostadores estão colocando dinheiro no Kevin Harvick. E se ganharem, podem faturar 1/5 do dinheiro apostado. Mas, eu digo, vai ser uma prova tão disputada porque vale vaga para a final, então todos os pilotos que estão na briga pelo título têm chance de vencer. Agora conta pra gente como é que deve acontecer a participação do público e a transmissão também nesses momentos derradeiros da temporada. Ediane, Nolan e todos vocês da Record News, será uma transmissão super especial. Nós vamos colocar uma energia super positiva em cada imagem, em cada momento. Você não vai perder nada ligado na tela da Record News. E tem mais, precisão da informação, como a gente faz aqui na tela da Record News. E o telespectador poderá participar da transmissão através da hashtag NASCAR na Record News. Mande o seu recado, torça para o seu piloto favorito, curta a NASCAR, porque vai ser demais, é imperdível, 10h30 da noite. Isso aí, então você não pode perder. Marco Túlio Reis narrando a NASCAR. Hoje, corrida decisiva, classificatória para a grande final. Marco, obrigado. Boa narração para você hoje. Estaremos todos juntos aqui na tela da Record News. Obrigado e vamos lá. Vamos lá com essa energia positiva. E é com essa energia que o Link Record News faz uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. A seguir os destaques da cultura pop. Até já. Link Record News de volta na sua tela, agora 12h59. Bom, e como você já sabe, toda quinta-feira o Link Record News abre as portas para o universo da cultura pop. E quem traz os destaques dessa semana pra gente é a Daiane Bombarda. Olá, Daiane. Oi, pessoal, tudo bem? Hoje é quinta-feira e, como você já sabe, é hora de colocar todas as novidades do mundo pop em dia. Se prepara que tem muita coisa legal. Depois de muita espera, enfim foi liberado o trailer oficial de Ghost in the Shell. Estrelado pela atriz Scarlett Johansson, o filme é inspirado em uma das maiores realizações dos quadrinhos japoneses e símbolo da cultura pop da década de 80, conhecida como cyberpunk. A história se passa em 2029, quando uma comandante ciborgue de uma unidade de combate ao terrorismo cibernético luta contra uma conspiração de hackers. A estreia será no fim de março do ano que vem, mas enquanto o filme não chega, vamos matando à vontade com um trecho do trailer. I don't know who to trust. You trust me, right? I know I have a past. I'll
find out who I was. Ainda falando sobre cinema, o filme Animais Fantásticos estreia hoje aqui no Brasil. Time is running out. It's just command. E o ator Johnny Depp foi confirmado para a sequência. A franquia é da mesma autora da saga Harry Potter. Johnny vai interpretar o vilão Grindelwald. Só que a notícia não agradou nada aos fãs. A revolta deles é por causa de uma polêmica em que o ator se envolveu este ano. Johnny foi acusado de ter agredido a ex-mulher Amber Heard. O ator é conhecido por interpretar famosos personagens como Jack Sparrow, de Piratas do Caribe, e Willy Wonka, da Fantástica Fábrica de Chocolates. Agora, vamos em frente. A gente passa agora para os games e tem novidade chegando, hein? PlayStation 4 Slim já tem data de lançamento aqui para o Brasil. O novo console da Sony está previsto para chegar nas lojas nacionais até o fim deste mês. Para ter a nova plataforma, você aí de casa vai precisar desembolsar nada menos do que R$ 2.399. Nos Estados Unidos, o PS4 Slim custa cerca de $300. Esse aparelho é 40% menor do que o antecessor e tem memória de 500 GB. O game vem junto de uma cópia do jogo Uncharted 4. A nova versão tem os cantos mais arredondados, traz novos botões para funções ligar, desligar e ejetar, além da porta de áudio ótico que pode ser retirada. Para saber mais sobre o novo PS4 Slim, acesse www.sony.com.br. Olha agora que notícia legal, hein? O ator Jack Chan recebeu no último sábado em Los Angeles o Oscar honorário da Academia de Hollywood. Com 62 anos, 50 anos de carreira e um total de 200 filmes, o ator finalmente foi reconhecido. Jack recebeu o prêmio das mãos do ator Tom Hanks e foi saudado por Sylvester Stallone. Famoso pelos filmes cheios de ação e comédia, como A Hora do Rush e Arrebentando em Nova York, o ator marca a trajetória na história cinematográfica de Hollywood. E nada melhor do que encerrar com música. E a notícia é para os fãs da banda 30 Seconds to Mars. Tudo indica que o lançamento do novo álbum da banda será no ano que vem. No Instagram oficial você pode encontrar uma foto publicada que mostra o cantor e ator Jared Leto em estúdio. Este será o 5º álbum da banda. O último lançado foi em 2013, já que o cantor deu uma pausa para se dedicar ao cinema. Em 2014, Jared ganhou o Oscar e o Globo de Ouro como melhor ator coadjuvante pelo filme Clube de Compras Dallas. E este ano interpretou o Coringa em Esquadrão Suicida. Esses foram os destaques da semana. Na próxima quinta eu volto com muito mais. Até lá! Até lá, Daiane. Legal. Bom, e esta edição do Link Record News fica por aqui. Se você quiser sugerir algum assunto para o jornal, mande uma mensagem para o nosso WhatsApp, participe nas redes sociais, sempre utilizando a hashtag Link Record News. Aproveite e acesse também a nossa página no Facebook e no nosso Twitter. Entre na página da Record News no portal R7. Lembrando que o Link Record News vai ao ar todos os dias de segunda a sexta em 2 edições, às 11 da manhã e às 3 da tarde. Record News, informação para você crescer. Até mais, tchau, tchau.